Certamente você já viu alguém fazendo quando estava descendo uma ladeira, uma descida qualquer, ou se aproximando de um cruzamento, de um semáforo. De repente a pessoa colocou o carro no ponto morto e deixou o carro ir no galeiozinho, né? E fazer o movimento sozinho até você parar o veículo. Certamente você já deve ter visto alguém fazendo isso. Mas você sabe os perigos que tem de você utilizar o veículo em movimento, o ponto morto? Porque tem vantagens e tem perigos, e tem coisas ruins. Você sabe? Eu vou mostrar pra vocês essas duas partes e aí você vai decidir qual é a maneira mais segura pra você fazer. Bora lá aprender? Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Então, gente, ó, a gente tá aqui numa descida, tá? Eu tô aqui, por incrível que pareça, eu estou aqui no topo da descida, né? Eu coloquei aqui o carro no ponto morto, puxei o freio de mão e vou contar aqui pra vocês. Uma vez, pra gente poder começar e vocês entenderem sobre os perigos do ponto morto em movimento, uma vez eu vi uma reportagem de uma pessoa que trabalhava fora, usava o carro para dirigir e ele morava numa serra. Então todo dia ele tinha que descer essa serra. Ele fez um teste. Ele pegou e marcou, registrou a quantidade de combustível e começou a descer a serra sem o combustível. Ó, começou a descer a serra no ponto morto para ver se ele economizava combustível. Então ele, esses dias todos, essa semana toda que ele foi fazendo as contas e tal, calculando quanto que ele gastava, ele realmente viu, chegou à conclusão que quando ele descia a serra em ponto morto, só utilizando o freio, ele economizava mais combustível. Ele teve realmente uma economia muito boa em relação ao combustível quando ele utilizava a banguela, né? Não sei se vocês sabem, mas descer na banguela é quando você coloca o carro em ponto morto e desce só utilizando o freio. Desce sem marcha nenhuma, sem marcha engatada. Então ele teve essa prova que de descer, né? Aqueles dias todos que ele desceu a serra com o carro no ponto morto, ele teve uma economia de combustível. Agora vamos fazer umas contas aqui bem rápidas, assim, bem básicas, assim, para vocês verem. Vamos supor que a economia que esse cara teve seja assim, pois naquela semana ele conseguiu economizar um tanque de combustível. Um tanque de combustível de gasolina a 5,30, né? Vamos botar o preço da gasolina 5,30, deve dar mais ou menos R$265. 270, 260 reais. 270 reais. Ele teve uma economia de 270 reais. Ótimo, pô, 270 reais é muito bom, é uma economia mesmo, ainda mais para uma pessoa que usa o carro todo dia. Mas agora vamos ver a outra situação e os riscos que ele correu, se vale a pena os 265 reais que ele economizou, né, teoricamente, naquela semana que ele foi trabalhar e fez esse teste, né, de descer com o carro na banguela ou no ponto morto. Quando você utiliza a descida no ponto morto, utilizando apenas o pedal do freio, você está usando apenas um freio, né? Quando você está com a marcha engatada, você utiliza dois, que é a marcha reduzida, que é o freio da marcha reduzida, que é o freio a motor, que é aquele freio que quando você tira o pé do acelerador, você sente o carro dando aquela agarradinha, ele vai diminuindo, vai perdendo a velocidade, tá? Esse é o freio a motor. E você também utiliza o freio de serviço, que é o freio do pedal. Quando você aperta o freio do pedal, você está usando tipo como se fosse uma bomba de pressão para poder ir nas rodas e segurar as rodas. Quando você usa dois freios, você automaticamente está fazendo menos força nessa pressão. Então essa bomba, ela vai trabalhar com menos pressão, ela vai trabalhar com menos intensidade. Até aí vocês entenderam, né? Quando você não utiliza o freio a motor, você só utiliza essa pressão dessa bomba. Então você tá lá, acionando o pedal do freio, né, na descida, acionando o pedal do freio. Vou fazer aqui, só simulando aqui pra vocês verem, ó. Tô lá, tô no ponto morto, só acionando o pedal do freio. O que que eu tô fazendo aqui? Eu estou só trabalhando essa bomba. O que que pode acontecer com essa bomba? Ela pode superaquecer, ela pode falhar e você não ter nenhum outro tipo de freio utilizando ali naquele momento,
tá? Ela pode aumentar, né? Eu falei aumentar a temperatura. Uma bomba pode estourar? Pode explodir? Pode. Você perdeu o freio e você não tá utilizando nenhum freio. Então, olha os riscos que é você utilizar a descida com freio, na banguela, no ponto morto. Então, dali, dessa situação do freio, já dá pra você calcular o seguinte: porra, será que minha vida vale R$265, que foi a economia do combustível? Né? Será que minha vida vale nisso? E ainda tem uma outra questão. Quando você utiliza o ponto morto, vamos supor, você tá lá na descida, aí de repente o seu carro dá uma pane, acontece alguma coisa, o motor não tá em funcionamento, acontece alguma coisa, o que vai acontecer com ele? O carro morreu, o motor vai apagar, a direção vai travar, você não vai conseguir mexer nem pro lado nem pro outro, e o pedal do freio vai ficar muito duro, porque ele não funciona 100%. Tá? Assim como quando você coloca o veículo em marcha, ao invés de você colocar o veículo engatado, você coloca ele no ponto morto, o freio também não funciona 100%, ele só consegue frear porque é uma bomba que pressiona, então automaticamente você faz força, ela vai funcionar, mas ela funciona na pressão errada, porque ela precisa do movimento, ela precisa ter uma comunicação entre o motor e esse sistema do freio para dizer o quanto de força que ela precisa colocar para poder diminuir a velocidade, entendeu? Principalmente numa descida, onde tem curvas, onde tem outros veículos, onde é sentido duplo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então será que esses R$265 ou esses R$270 que economizou do combustível descendo todo dia lá, forçando o freio, gastando bem a bomba, gastando as lonas do freio, será que essa economia vale a sua vida? Esses R$200 vale a sua vida? Então essa é a resposta, essa é a pergunta que você precisa responder para você chegar àquela conclusão lá no início, aquela escolha que eu falei. Você vai escolher o que é mais seguro para você fazer, se é descer na banguela, se é utilizar o veículo em movimento no ponto morto, ou se é você utilizar o veículo em marcha engatada. E para reforçar ainda mais essa decisão, saiba que no Código de Trânsito, no artigo 231, diz lá, e é muito bem claro, que a pessoa, o condutor que for flagrado, que for pego conduzindo o veículo em movimento no ponto morto, ele pode ser penalizado com uma infração média. Isso vai custar para você 4 pontos na carteira. Então, se existe uma regulamentação dizendo que é infração de trânsito você dirigir, você movimentar o carro em ponto morto, é porque existe perigo, porque existe risco você fazer esse tipo de manobra. Agora, no momento, ó, vou descer mais um pouquinho só para vocês verem. Ah, Isa, mas aí você desceu e não aconteceu nada, né? Você tá descendo e não aconteceu nada. Mas imagine você descer uma serra e você tá lá, né? Já tá tudo quente, o motor tá quente, as rodas estão tudo quente. Você fica pressionando, fazendo força no freio. O que pode acontecer? O seu freio danificar, tá? E isso ser uma situação de risco, oferecer risco para você, e não só risco para você, mas para outras pessoas. Imagine você tá num cruzamento, aí você é aquele que tem o hábito de colocar o carro no ponto morto e deixar o carro ir sozinho até chegar à parada. O que pode acontecer? Se teu freio falha, você não vai conseguir parar, você vai correr risco de bater no carro da frente. Então, vocês são livres para escolher o que vocês quiserem. Vocês vão ouvir várias histórias de outras pessoas dizendo que isso tá errado, que o certo é você fazer na banguela, mas hoje vocês têm conhecimento, vocês sabem o risco que você corre e quanto que você vai economizar. Se valer a pena para você a sua vida, arriscar a sua vida e de outras pessoas por uma economia de R$200, então você é livre para fazer. Você tem essa liberdade para fazer. Mas se você for aquela pessoa, aquele motorista que tem a consciência e entende que o carro foi feito dessa forma, que todos os sistemas eles têm uma integração e um precisa do outro para funcionar direito, você não vai descer na banguela, você vai utilizar o ponto morto somente quando o carro estiver desligado. Em descidas de serra, você vai utilizar uma marcha engatada para você conseguir fazer isso com segurança, tá bom? Gente, ó,
Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe suas dúvidas aí nos comentários. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.